gostaria de cumprimentar a todos os participantes do 6º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos. É uma grande satisfação estar aqui participando desse evento, esse ano virtual, em função dessa circunstância difícil que todos vivemos. Mas eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre os recursos genéticos frente às grandes transformações que estão ocorrendo no sistema alimentar global. O meu objetivo com essa apresentação é trazer e discutir com vocês essas transformações que estão ocorrendo no cenário global, as repercussões dessas transformações sobre a agricultura, sobre os sistemas alimentares, também discutir um pouco esse termo, transição nutricional. O que é isso? Né? Essa é uma mudança esperada para o futuro, que vai ter também repercussão nos sistemas alimentares e na demanda por variabilidade genética e recursos genéticos. E, por fim, discutir as implicações da nova economia de base biológica, a bioeconomia, que, aliás, é um tema importante desse congresso, né, como a bioeconomia vai impactar a agricultura e os sistemas alimentares, e, no fim, discutir como todas essas transformações poderão impactar a pesquisa em recursos genéticos no futuro. Bom, nós estamos vivendo um momento em que o tema da sustentabilidade está no topo da agenda da sociedade. E também estamos vivendo o que podemos chamar a era da complexidade, né? Nós temos mudanças profundas acontecendo em muitos domínios interligados, interdependentes, como essa figura procura mostrar, mudanças no domínio da biosfera, no domínio tecnológico-econômico, no domínio sócio-institucional, as instituições estão mudando, a sociedade está mudando. Então, buscar o desenvolvimento sustentável é também lidar com todos esses domínios que estão interligados e que são independentes, não é? Muitos desafios ocorrem no âmbito desses 3 domínios, né? Desafios que estão aqui já há muitas décadas, né? Esses que estão indicados aqui do lado esquerdo, não é? Em cor negra, e desafios novos que estão emergindo, não é? Em anos recentes, né, como a urbanização, as questões de comportamento, mudanças de valores na sociedade, todas as preocupações relacionadas às instituições, governança, economia, enfim. A mensagem nós temos desafios que estão aí há muito tempo, muitos deles não resolvidos, e outros desafios, né, chegando, né, tornando tudo mais difícil, tudo mais complexo, por isso que eu digo que a gente está vivendo a era da complexidade. Infelizmente, ainda predomina na ciência, na gestão do Estado, das instituições, uma visão que não é muito apropriada, né, para essa era da complexidade. Nós ainda temos uma predominância de visões simplistas do mundo real, com a predominância ainda do reducionismo, de uma visão muito disciplinar, muito vertical, de problemas e dificuldades da sociedade. Essa estratégia ela nos serviu enquanto os problemas eram menos complexos, né? Mas na medida que os problemas se tornam mais complexos, né, o mundo tem que lidar com desafios relacionados à energia, água, alimento, meio ambiente, pobreza, saúde. Esses problemas não estão isolados, né? Eles são interconectados, interdependentes. Isso exige de nós a busca de um novo entendimento, né? De desafio e de futuro, né? E, enfim, a busca de um novo paradigma de desenvolvimento. Cresce muito hoje no meio acadêmico, né? na ciência, a importância dos chamados nexos, né? Como é que a gente muda a visão de pesquisa e inovação, que ainda é muito disciplinar e verticalizada, para uma visão mais interconectada, mais transversal. É isso que vem por trás desse significado dos nexos, né? Como está nessa figura.
né? Não adianta a gente querer entender os problemas da água, do solo, da biodiversidade, a gente precisa começar a desenvolver métodos e práticas para compreender esses nexos complexos, né? Como água, alimento, energia, clima estão interrelacionados. Quais são os trade-offs, os conflitos de escolha, né, quando a gente toma uma decisão em relação a um recurso pelo qual há competição? Por exemplo, a água. Né, nós temos o uso competitivo da água. A água serve a muitos fins, né? Como é que a gente atende a todos esses fins? É preciso pensar na lógica dos nexos, né? Superando esse modelo de compreender, entender problema e superar problema e tomar decisão de uma maneira muito verticalizada, em silos, uma maneira muito, digamos, disciplinar, né? É preciso, então, trazer mais coordenação, melhor governança, entender os problemas na escala que os problemas estão vindo. De certa forma, é por isso que a nossa instituição, a Embrapa, nos últimos 10 anos, né, abandonou praticamente a visão dos programas focados em disciplinas ou em temas, né, e passou a adotar a gestão de portfólios. O portfólio é uma ferramenta muito poderosa para a gente entender nexo, né, e pensar pesquisa e inovação na lógica dos nexos, né? Olhando os grandes problemas e os grandes desafios, mobilizando competências, projetos para trabalharem de forma integrada e aumentar, então, a nossa capacidade de enfrentar esses desafios. Óbvio que esse contexto todo que eu tento compartilhar com vocês aqui produz pressões enormes, né, sobre a agricultura e os sistemas alimentares. Esse gráfico é difícil de vocês perceberem, né, em detalhe, mas a agricultura e os sistemas alimentares estão, digamos, no olho do furacão, né? Nós temos todas as questões relacionadas ao uso da terra, né? Esse gráfico mostra, né, quanta terra é necessária para os diferentes sistemas de produção alimentar e quanto esses sistemas de produção alimentar produzem, né, produção física, mas em termos de caloria, em termos de proteínas, não é? Há uma simetria enorme, né? Os sistemas de produção animal, por exemplo, estão sob fogo cerrado, né? Porque são grandes usuários de terra, né? E não geram necessariamente grandes volumes, né, de bens interessantes para a humanidade. Então, essa é uma questão que a gente vai ter que lidar, né, mudanças no uso da terra e as pressões, né, sobre a base de recurso natural. Esse outro gráfico também é difícil de ver em detalhe, mas o que ele mostra são os impactos dos sistemas alimentares sobre a diversidade biológica, sobre a biodiversidade, a perda de biodiversidade que nós temos hoje, com o desmatamento, com a expansão, às vezes exagerada, né, dos sistemas de produção, enfim, um sistema alimentar colocando muita pressão sobre os sistemas naturais, né, e colocando em muita evidência os problemas de perda de diversidade, principalmente diversidade biológica. É por isso que emergiu, desde 2015, essa agenda que talvez seja a agenda de desenvolvimento sustentável mais poderosa que o mundo conseguiu produzir até agora, né? A Agenda 2030, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, agricultura e sistemas alimentares estão fortemente considerados nessa agenda, né? A ideia, né, em muitos desses 17 objetivos é induzir, né, mudanças, né, no padrão de consumo, no padrão de produção, né, para que a gente possa tornar a agricultura e sistemas alimentares, digamos, mais sustentáveis, mais amigáveis em relação aos limites do planeta. Agricultura e alimentação estão presentes, né, em todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui. A FAO fez um grande levantamento desses objetivos e identificou os grandes desafios em cada um deles relacionados à agricultura e sistemas alimentares. Por exemplo, no primeiro, quase 80% das pessoas vivem em áreas rurais,
o mundo produz alimento em abundância para mais 800 milhões de pessoas ainda passam fome, relacionado ao objetivo 2. Boa saúde depende de boa nutrição, alimentação de qualidade é essencial para o aprendizado, as mulheres produzem a metade do alimento no mundo, mas ainda assim padecem de preconceito e exclusão. A agricultura sustentável precisa contribuir para reduzir a escassez de água, né, o objetivo relacionado à água. A agricultura moderna é excessivamente dependente de energia fóssil. Avanços na agricultura em países em desenvolvimento estimulam a economia e reduzem a pobreza, que é o caso aqui do Brasil, grande produtor agrícola. A agricultura é responsável por 1/4 do PIB em países em desenvolvimento. Progressos no campo reduzem a pobreza e a desigualdade. Desenvolvimento rural e o crescimento desordenado reduz o crescimento desordenado das cidades. 1/3 de todo o alimento produzido é perdido ou desperdiçado, um grande problema. Descarbonizar a agricultura é um caminho para responder a mudanças de clima. Pescado, fonte de 20% das necessidades diárias de proteína para 3 bilhões de pessoas. Diversidade biológica, né, o tema que estamos discutindo aqui, está na base dos sistemas alimentares. Usá-la bem, de maneira prudente, é extremamente importante. Redução de pobreza e da fome vai fortalecer as instituições, contribuindo para a estabilidade e a paz no mundo, e as parcerias são necessárias para a implementação de toda essa agenda, né, ampliando a visibilidade e a importância da agricultura e da alimentação no mundo. Eu fiz questão de passar pelos 17 objetivos para mostrar que, de uma forma ou de outra, agricultura e alimentação, os sistemas alimentares têm conexão com praticamente todas as dimensões da agenda de sustentabilidade para o futuro. E nós temos ainda o desafio das chamadas transições nutricionais, né? Nós temos uma sociedade que segue avançando, a despeito de muitos dizerem que nós não estamos avançando. Estamos sim avançando, temos uma sociedade que está se tornando mais urbana, mais afluente, mais rica, melhor informada. Portanto, a demanda por alimentos, né, associada a essas mudanças, associadas à mudança populacional, à mudança demográfica, ao crescimento da renda, ela é esperada, né? E é fundamental qualificar e estimar a magnitude dessas mudanças para que os setores agroalimentar e agroindustrial possam se preparar para o futuro. É importante que nós, da pesquisa em recursos biológicos, em recursos genéticos, saibamos que mudanças são essas que estão emergindo no horizonte para nos prepararmos, né? Que tipo de variabilidade será demandada para responder a essas mudanças todas. Na confluência, né, de melhoria de renda, na mudança demográfica, na elevação das expectativas da sociedade, nós temos uma população que é mais urbana, mais educada, mais rica, mais idosa. A idade média no mundo está se elevando em muitos lugares e, obviamente, uma população mais exigente. Vamos ter, por isso, uma escalada na demanda por mais proteínas nobres, como leite, carne, ovos, pescado, além de mais frutas, mais verduras, mais legumes, enfim. A mudança no padrão nutricional deverá ocorrer de maneira bastante marcante daqui para os próximos 30 anos, daqui até 2050. Há um estudo interessante publicado no American Journal of Agricultural Economics em 2018. Ele projeta de uma maneira bem interessante, né, com base em um conjunto de futuros plausíveis, né, o crescimento da demanda por alimentos associados às mudanças populacionais e a melhoria de renda esperadas, né, no caso, entre os anos 2010 e 2050. Os resultados desse artigo desse estudo são muito interessantes, apontam para mudanças no padrão de consumo, mudanças nas dietas, à medida em que a renda per capita aumenta, né, no caso aqui a renda per capita aumenta, e há uma redução no consumo de alimentos energéticos, né, amiláceos, e um aumento no consumo de proteínas animais, óleos e gorduras, adoçantes, legumes, frutas, enfim, uma mudança bastante drástica
né, no sistema alimentar global, na medida em que a gente, né, caminha daqui para 2050, né, com a renda per capita no mundo se elevando. Aqui há sinais importantes, né, para o que vai acontecer. Outra estimativa importante desse estudo é o aumento na demanda por alimentos, chegando a menos de 50% entre 2010 e 2050. Nós falamos muito, né, da demanda por alimentos explodir daqui para 2050, né, do mundo não conseguir produzir todos os alimentos necessários, mas esse estudo mostra de forma muito interessante, né, que a demanda por alimentos entre 2010 e 2050 representa menos da metade do crescimento da demanda experimentado nas 4 décadas anteriores, antes de 2010. E esse crescimento de demanda ele vai ocorrer principalmente nos países em desenvolvimento, né, onde a renda média ainda, né, segue crescendo, célere, a população também. Os países de alta renda já têm elevados níveis de consumo per capita, né, eles tendem a um crescimento populacional estagnado ou mais baixo nas próximas décadas, portanto, a demanda física de alimento nesses países não é tão significativa. E, além do mais, a mobilização global pela redução do desperdício, né, vai tender a reduzir também a demanda por mais alimentos no futuro. A FAO, como todos vocês sabem, estima que até 1/3 do alimento produzido hoje se perde ou é desperdiçado antes de ser consumido. Há um movimento muito forte para reverter essa situação tão preocupante. Isso também deverá levar a uma redução, né, na demanda, digamos, física por alimentos. Mas não se enganem em relação a outras demandas. A demanda, por exemplo, por novas funcionalidades, em função da sofisticação dos hábitos de consumo. Daqui para 2050, nós vamos ver um crescimento na demanda por alimentos com maior densidade nutricional e novas funcionalidades, né, demanda por alimentos que tenham impacto na saúde e na prevenção de doenças. A pandemia vai colocar isso em muita evidência, né? Nós estamos vendo o caso do impacto das comorbidades, né, na severidade da Covid, né, pessoas que têm problemas, muitos deles relacionados a deficiências nutricionais ou a outros distúrbios, são mais sensíveis, e então essa relação entre alimento, nutrição, saúde vai se fortalecer daqui para o futuro. E, óbvio, mudanças demográficas, uma população mais idosa, exigindo alimentos diferenciados, o alimento relacionado à performance física, intelectual, conveniência, alimentos culturalmente mais diversos, né? Alimento como experiência, novos sabores, né? Novos aromas, novas experiências alimentares, né? Novos conceitos de textura, sabor, aroma, o alimento tailor-made, feito especificamente para determinados nichos de consumidores, enfim. A demanda física talvez não cresça de maneira tão explosiva, mas a demanda por funcionalidade, especialidade, deverá certamente crescer e se complexar muito daqui para o futuro. E temos, além de tudo, o advento da bioeconomia, né? Essa atividade econômica sustentada em sistemas biológicos renováveis, recicláveis, de baixo impacto, né? A emergência da chamada economia circular, né? Ao invés de uma economia baseada simplesmente na produção, no uso e no descarte, gerando uma infinidade, né, de rejeitos, de poluição. Então, vamos ter uma reconversão econômica na direção de uma economia que usa recursos de maneira prudente, de maneira inteligente, né, evitando poluição, evitando produção excessiva de resíduos, né. A economia, estima-se que a bioeconomia, né, ela vai ter um impacto enorme, né, na economia global daqui para os próximos 30 anos. Né, essa vertente de inovação ela tenderá a impactar enormemente a agricultura e os sistemas alimentares, porque, afinal, a bioeconomia toda baseada em sistemas biológicos, que é exatamente o que sustenta a agricultura e os sistemas alimentares. Então, essa
na interface da agricultura, dos sistemas alimentares e a emergente bioeconomia, é que vão surgir talvez as melhores oportunidades para a superação dos desafios da Agenda 2030 no horizonte de 2030 e mirando já soluções, né, inovações num horizonte de 2050, que será extremamente desafiador, né? Não dá nem para imaginar agora que tipo de desafio e que tipo de oportunidades vão emergir no horizonte de 2050, mas nós não temos dúvida nenhuma, né, que bioeconomia, recursos biológicos, recursos genéticos estarão no centro, né, dessa trajetória, né, se vamos buscar um futuro mais sustentável, renovável, inteligente, seguro para todos. A bioeconomia, ela já sinaliza muito fortemente, né, se aproveitar dessa característica da agricultura, que é a multifuncionalidade. A agricultura é uma das atividades mais multifuncionais da sociedade, né? Além de alimento, fibra e energia, a agricultura pode se sintonizar com nutrição e saúde, né? A agricultura, ela tem um impacto enorme, né, na manutenção da cultura, da tradição, via gastronomia. Ela pode sinergizar com indústrias interessantes como o turismo, né? A agricultura e os sistemas alimentares são cada vez mais premidos também a produzir serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, devolvendo para a sociedade aquilo que foi removido quando se substituiu os ambientes naturais por ambientes agrícolas, né? As tecnologias de biomassa para produzir biomateriais, bioinsumos, química verde, as biofábricas, né? Agora essa nova vertente de inovação baseada no microbioma, né, para usar essa diversidade fabulosa que existe no planeta, né, dos micro-organismos, da microbiota. Enfim, a agricultura é, digamos, uma base, uma plataforma diferenciada e certamente a mais poderosa para alimentar a bioeconomia daqui para o futuro, né? Para buscar plasticidade e adaptabilidade que nos ajude a levar espécies alimentares em lugares onde as espécies alimentares ainda não vão. Esse mapa, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é o trigo gradualmente indo para o centro-oeste do Brasil, e eu estou feliz de ouvir esse ano o Ceará já tendo uma pequena safra de trigo. Imaginem, né, há 10, 15 anos atrás não se pensaria nisso, né? Mas usar a plasticidade e adaptabilidade das espécies, né, para levar opções alimentares, né, onde as opções alimentares são necessárias, para recuperar áreas degradadas, né, a agricultura e os sistemas integrados, né, nos ajudando, por exemplo, a colocar em produção esses 40, 50 milhões de hectares, né, do Brasil, que são pastos degradados, que estão emitindo gás de efeito estufa, que estão causando problemas, né? Então, a diversidade biológica, a agricultura nos dá oportunidade para isso. Explorar sinergias e complementaridades, né? Olha que coisa maravilhosa é a fixação biológica de nitrogênio na agricultura brasileira, né? Há décadas, né? Que deu toda essa competitividade para a soja brasileira, né? Graças à fixação biológica de nitrogênio, os quase 35 milhões de hectares de soja cultivadas no Brasil não recebem nenhum fertilizante nitrogenado. Provavelmente isso, esse ano, significou 13, talvez um pouco mais, 14 bilhões de dólares de economia para o país, só nessa sinergia entre duas espécies, né? Uma espécie oleaginosa e espécies de micro-organismos. Então, são possibilidades extraordinárias que a gente tem, né? Agora, a noção de intensificar o uso da terra, para economizar terra, né? E para também diminuir a pressão sobre os ambientes que nós queremos proteger, né? Vejam a grande revolução que está acontecendo com sistemas integrados, né? Como o ILPF, combinando árvores, pasto, né, lavouras, e com isso viabilizando pela primeira vez, né, uma produção carbono neutro, né, onde as árvores, né, fazem o offset, ou descontam, né, o carbono emitido, por exemplo, pelo boi ou pelas lavouras, né? Isso aqui saiu
é uma notícia que saiu hoje, né, no jornal, primeiro bife com certificado de emissão zero já está à venda, que é o modelo de carne carbono neutro desenvolvido pela Embrapa e que já começa a ser comercializado a partir desse ano, né, mostrando, né, formas criativas de explorar a multifuncionalidade dos ambientes, né, naturais, dos ambientes agrícolas, né, combinando lavoura, pecuária, floresta, né, e produzindo de maneira mais sustentável, de maneira mais inteligente, né. Como eu disse antes, o alimento como experiência, isso cresce e seguirá crescendo na medida que tenhamos uma sociedade mais rica, mais exigente, mais afluente, né. A busca por alimentos culturalmente mais diversos, a busca por experiência com novos sabores, novos aromas, texturas, sensações. Essa é definitivamente uma tendência já muito fortemente enraizada, né, na Europa, né, mas que se espalha pelo mundo todo, né? Todos querem ter experiências novas com alimentos, com sabores exóticos, né, com frutas, com estimulantes, né? Veja a grande revolução do açaí, né, que ocorreu na última década, né? Essa palmácea amazônica que, de repente, o fruto ganhou o mundo, né? Praticamente o Brasil não dá conta de toda a demanda, né, que emergiu a partir dessa espécie que há 2 décadas, né, praticamente só os paraenses que conheciam e que consumiam, e agora o Brasil e o mundo consomem, né? Outra vertente interessantíssima é o resgate, né, dessas espécies não convencionais, muitas usadas por décadas, né? Eu mesmo, quando criança, lá no interior de Minas, me recordo que nós usávamos com frequência muitas delas, né? Ora pronobis e, enfim, muitas dessas espécies que agora reemergem, né, como a alternativa para a diversidade alimentar, novos sabores, melhor nutrição, nutrição mais equilibrada. E também, né, com a bioeconomia, surge a possibilidade de se dinamizar uma imensidão de novas indústrias, né, indústrias de base natural, com fragrâncias, sabores, colorantes naturais, moléculas bioativas, alimentos funcionais, enfim, o mundo que se descortina para nós aí nas próximas décadas. Isso para o Brasil é extremamente importante, considerando a imensa diversidade biológica que nós temos. E não deixa de ser também um alerta para nós interessados na pesquisa em recursos genéticos, talvez muito focados nas espécies tradicionalmente usadas em alimentação e agricultura, e agora, nessas novas realidades que se abrem à nossa frente, exigem um olhar mais amplo, mais atento para inúmeras outras possibilidades. E, por que não, um olhar mais atento para essa riqueza fabulosa que é a riqueza biológica do Brasil, né? Desculpem, com inúmeras outras possibilidades, né, que vão se abrir à nossa frente. Então, isso mais ou menos para colocar esse quadro de desafios, mas também de muitas oportunidades. Como os recursos genéticos e as transformações no sistema alimentar global vão marcar aí as próximas décadas. Uma coisa é certa, né? A noção de essencialidade dos recursos biológicos só vai crescer, né? Nós vemos agora a discussão em torno da nova agenda de biodiversidade pós-2020, né? Com uma discussão já muito mais, digamos, aberta, muito mais pragmática em relação ao futuro dos recursos biológicos, dos desafios que nós temos para a preservação da biodiversidade. Um entendimento muito mais claro das funções que esses recursos biológicos cumprem, as múltiplas funções estruturais, de melhorar a produtividade, eficiência, resistência, resiliência, não só das florestas, dos ambientes naturais, mas da sociedade como um todo, e os valores, né, que se pode extrair
da diversidade biológica, aqueles para uso direto com os recursos genéticos, os serviços ambientais, preservação, as reservas de variabilidade que têm que ser muito bem geridas daqui para o futuro, além de outras dimensões importantes, como os conhecimentos tradicionais associados a esses recursos, o potencial que eles têm de prover, né, entretenimento, bem-estar, né, o valor cultural também, né, principalmente em relação aos conhecimentos tradicionais, dos povos tradicionais, enfim, esse entendimento, né, da essencialidade, da complexidade e da importância dos recursos biológicos só tende a crescer, e a gente espera, né, que cada vez mais possamos fazer um manejo, um uso inteligente desses recursos. Por tudo que eu disse até agora, é muito provável, né, que essa grande ênfase em segurança alimentar acabe por, talvez, até ser ajustada e mudada para uma grande ênfase em segurança nutricional, né? Mais que produzir os volumes necessários para prover calorias e proteínas para a humanidade, nós temos também que pensar em produzir aquilo que vai induzir ou criar condições para que tenhamos melhor saúde, mais bem-estar, melhor performance. Então, a segurança nutricional, ela tende a crescer muito em importância, de novo, em função até mesmo da crise que a gente está vivendo. Boa nutrição e a relação da boa nutrição com saúde, isso só vai crescer em importância. Volta aquele quadro para enfatizar a demanda de variabilidade que atenda às expectativas por novas funcionalidades, né, nos alimentos, né? De novo, densidade nutricional, prevenção de doenças, performance, conveniência, vida de prateleira, redução de resíduos e perdas, né? Novas texturas, novos sabores, novos aromas. Vamos ter que pensar recursos genéticos, né, que venham a conectar e a sinergizar com essas expectativas e essas demandas que vão crescer muito na sociedade, né? As necessidades que estão emergindo no planeta, né? Aqui tem um caso muito interessante das chamadas pulses, né? Ou essas leguminosas de grãos duros. Quando a gente vê o crescimento econômico na Índia, né? Uma população mais afluente, mais exigente, né? E os indianos consomem volumes enormes das chamadas pulses. Grande parte dos indianos são vegetarianos, né? Dependem desse tipo de alimento para ter uma nutrição adequada, proteína adequada. Então, e vejam, né, o avanço que nós já temos em pouco tempo, né, do grão de bico no cerrado, já mirando essa demanda que vai explodir no futuro, né, na medida em que países que consomem grandes volumes desse tipo de alimento não vão conseguir produzir todo o volume necessário para a sua população. Outra questão importantíssima é a tendência de intensificação. Os sistemas vão se intensificar, né? Essa integração de lavoura com pecuária, com floresta, usar o espaço já destinado à agricultura 365 dias por ano, incorporando mais carbono, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e aumentando a produtividade da terra e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade dos recursos que sustentam essa produção, é um caminho inevitável, né? E o Brasil está numa posição muito privilegiada para avançar aí. Serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né? Sistemas alimentares e agricultura que privilegiam, né, a produção de água, a redução de emissão de gases, funções reguladoras, a proteção de bens culturais, né? Enfim, serviço ambiental, serviço ecossistêmico cada vez mais valorizado, cada vez mais medido, né? Medidas de sustentabilidade que vão surgir no futuro vão levar fortemente em conta a capacidade de sistemas de devolver para a sociedade os serviços ambientais e ecossistêmicos que foram removidos quando a agricultura foi iniciada, quando os espaços foram abertos. E as novas tecnologias, nós não podemos esquecer, né, que a ciência segue avançando a passos céleres, né,
edição de genomas, por exemplo, né, vai criar oportunidade para se usar e acessar a variabilidade, modular a variabilidade de uma maneira nunca antes imaginada, inclusive caracteres complexos, quantitativos, podendo ser manipulados e modulados de uma maneira planejada, objetiva, bem direcionada. Isso aqui cria também novas oportunidades para se acessar e usar recursos genéticos. A biologia sintética, né, que se abre, né, a possibilidades inéditas, né, de você combinar variabilidade de diferentes fontes, né, gerando organismos novos, funções biológicas totalmente novas, né? Então, é muito provável, né, que continuem sendo muito importantes aquelas práticas que nós desenvolvemos tradicionalmente, né, de coletar, entender, caracterizar, desenvolver as coleções de trabalho, levar novas cultivares ao mercado, mas nós temos que também imaginar que essas mudanças todas vão trazer, digamos, novos clientes, né, demandando variabilidade genética. E variabilidade modulada ou empacotada ou ajustada às necessidades desses novos clientes, né? Nós temos que pensar num futuro em que o trabalho em recursos genéticos seja capaz de prover não propágulos, sementes, acessos, mas prover caracteres, funções biológicas, genes, conjuntos gênicos caracterizados, né, para que a gente possa, né, explorar melhor todas essas vertentes de inovação que estão se abrindo. Por que não pensar no futuro, né, em adição aos bancos de germoplasma que nós já temos, né, por que não pensar em bancos de funções biológicas, né, em que a gente possa, né, ter, sim, os organismos, mas com essas funções bem caracterizadas, bem documentadas, né, com dados sólidos que nos permitam, né, manusear a diversidade estocada nos nossos bancos de germoplasma de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente. Por exemplo, né, criando oportunidade para diversificação e agregação de valor às nossas commodities, né? Aqui tem um grão de milho e praticamente todas as funcionalidades, ou muitas funcionalidades que se pode extrair desse grão de milho. Hoje estamos fazendo etanol do excesso de milho produzido no Mato Grosso. Né? No futuro, provavelmente vai se destilar do grão de milho muitas coisas importantes para a indústria química ou para indústrias muito sofisticadas, né? Então, é bom a gente começar a imaginar que tipo de variabilidade favoreceria, né, a emergência dessas novas indústrias e dessas novas possibilidades. E eu sempre gosto de destacar, né, esse mundo desconhecido, vasto, né, da microbiota, né? Há sinais muito claros, né, pelo avanço da ciência, pelo conhecimento que agora temos, né, de micro-organismos e a possibilidade que temos de acessar a variabilidade na microbiota e manusear essa variabilidade, nós temos que lançar um novo olhar para os micro-organismos. Eu ilustro isso aqui com uma soja com rizóbio, né, que mostra quão poderosa pode ser essa vertente, né, de usar diversidade microbiana para dinamizar sistemas produtivos, mas imaginem quando a gente começar a ter pleno domínio dessa nova vertente, né, a vertente do microbioma, né, os micro-organismos que habitam o nosso organismo, habitam nós humanos, plantas e animais, né? É impressionante, né? São impressionantes as possibilidades, né, que a nova ciência dos microbiomas nos oferecem, né? Pela grandeza, né, extraordinária da diversidade e diversidade nesse grupo da microbiota. Então, nós já vemos um avanço muito grande aqui, um estudo que procurou avaliar a diversidade no microbioma de plantas, de animais, né, da própria natureza, né, de animais selvagens,
Então, está se descobrindo, né, uma riqueza biológica extraordinária, convivendo com os seres vivos, né, digamos, mais visíveis, né, nós, plantas e animais, mas as possibilidades de se poder manusear, de se poder modular, né, essa riqueza biológica são extraordinárias, né? No desenvolvimento de insumos biológicos, de novas funções biológicas. Então, um olhar atento, né, da pesquisa em recursos genéticos para micro-organismos é algo essencial, imperativo daqui para o futuro. E eu deixo, então, como mensagem final, algo que sempre falo quando me pedem, né, para refletir sobre o futuro de recursos genéticos, sobre o futuro da pesquisa em recursos genéticos. É imperativo que a gente coloque um pouco de lado essa visão, né, e essa insistência de dizer que recurso genético é algo que tem que ser guardado e preservado para o futuro, né? Uma ênfase muito grande em criar repositórios, em acumular e estocar recursos, né? Como se, né, isso no passado, né, valeu, a gente tinha mais recursos, né, mas imaginar que esse mundo de ontem, que talvez esteja aqui no mundo de hoje, estará no mundo de amanhã, eu acho que é um pouco de ilusão, na medida em que a gente tem recursos mais escassos, mais cobranças da sociedade, é mais provável que esse mundo de ontem, que a gente poderia colocar imensa ênfase na conservação de recursos, usar fortemente esse discurso, isso aqui tem que ser guardado para o futuro, né, isso, sem necessariamente dizer o para quê, ou pelo menos antever, né, como esse recurso vai ser usado e quão valioso ele vai ser, isso provavelmente vai ser substituído por uma outra lógica, né? Já está sendo questionada essa lógica, né? E o mundo de amanhã certamente ainda vai ser mais desafiador, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, para terminar, é que acessar, conhecer, conservar recursos genéticos é essencial hoje e vai seguir sendo essencial no futuro. Mas nós temos que fazer um grande esforço de buscar de maneira sistemática, né, um alinhamento desse esforço todo com as demandas da sociedade, né, alinhar esse esforço de acessar, conhecer, conservar, né, com o esforço de compreender as expectativas e as necessidades da sociedade. Tanto aquelas presentes, né, que estão aqui agora, quanto as que estão emergindo, né, do futuro. É preciso acompanhar a dinâmica de inovação tecnológica, as mudanças de hábitos e expectativas dos consumidores, as possíveis rupturas no horizonte. Então, mais que nunca, né, o nosso esforço de acessar, conhecer, conservar recursos genéticos precisa estar associado, fortemente associado, a um esforço de inteligência estratégica, de antevisão, de antecipação, né, de uso, de utilidade desses recursos. É isso que vai fortalecer a nossa narrativa, né? É isso que vai nos dar condições de garantir os recursos, o apoio e o suporte para que sigamos tendo, né, programas fortes, né, de pesquisa e inovação em recursos genéticos, né, para o nosso país, para o Brasil e também para o mundo, né, que na medida que o Brasil saiba fazer isso bem, né, saiba acessar e usar bem os seus recursos para fortalecer a sua agricultura e os seus sistemas alimentares, nós estaremos também beneficiando o mundo, porque o Brasil já é um grande provedor para o mundo, né? E o Brasil seguirá certamente sendo um grande provedor de alimentos, né, de novos produtos baseados em sistema biológico, na sua rica base biológica, daqui para o futuro. Então, essa é a minha mensagem final, né? Nós temos que, sim, reconhecer todo o esforço que foi feito no passado, mas em praticamente todas as vertentes de inovação, nós temos que ter essa humildade, né, de aprender, de desaprender, de reaprender,
né? Isso vale para praticamente tudo, né? E vale muito para o esforço de pesquisa em recursos genéticos e em recursos biológicos. E sempre levando em conta, né, que em tempos de mudanças drásticas, são aqueles dispostos a fazer isso, a aprender, desaprender e reaprender, que vão herdar o futuro. Aqueles que se consideram suficientemente instruídos vão estar preparados, talvez, para um mundo que não existe mais, né? Olhar adiante e ajustar os processos e a nossa visão para esse futuro que está emergindo à nossa frente é absolutamente essencial. Com isso, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço novamente os organizadores pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre esse tema que eu prezo tanto e que, enfim, é tão importante para o nosso país, para a nossa empresa, a Embrapa, enfim, para todo o sistema de inovação do Brasil. Muito obrigado, né, e, de novo, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje.